Começa agora mais um podcast Legalmente, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogado, podcast que trata de direito civil, previdenciário, direito empresarial, direito trabalhista e administrativo. Mas hoje vai ser um dia muito especial, nós estamos inaugurando o podcast Legalmente Cultural. E para tratar nesse primeiro tema cultura dentro desse podcast, nosso querido Luiz Carlos Vasconcelos, de Um Buzeiro para o Mundo, que também participou diretamente da virada da marca da Marcos Inácio, a marca que adota o conceito Estado de Arte. Luiz Carlos participa dessa virada, vem aqui, empresta sua voz, vem aqui, empresta sua imagem, o seu talento, para que a Marcos Inácio possa se colocar para o mercado, para o mundo, com uma forma mais leve, apesar de ser um escritório de advocacia. A imagem que se tem dos escritórios é uma imagem formal e, no entanto, o que a Marcos Inácio abraça agora são as artes em todas as suas formas. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Obrigado pelo convite a Marcos Inácio Advogados, e é um prazer estar aqui. Ulisses. É mais uma vez um prazer revê-lo aqui. Luiz Carlos Vasconcelos participou da virada da virada da marca da Marcos Inácio Advogados. Momento muito importante para todos nós. E o que preconiza a nova marca da Marcos Inácio Advogados? O Estado de Arte. Nós tivemos a sorte de contar com a presença de Luiz Carlos Vasconcelos nessa virada de marca, que emprestou a sua voz, claro, também a sua imagem e principalmente o seu talento para essa virada de marca que busca, que cuida do estado de arte. Como é que você se sente participando desse processo? Você que vive da arte. Feliz com o convite, e mais feliz ainda que tenham gostado e que tenha sido interessante o resultado. Isso é que é importante. O resultado foi muito interessante, ficou muito legal a sua participação, tanto a voz como, enfim. Grife Luiz Carlos Vasconcelos. Agora a gente vai contar uma história, Luiz. A gente estava falando aqui antes de começar o podcast. Existe toda uma trajetória de Luiz Carlos Vasconcelos dentro do teatro, dentro do cinema, dentro da dramaturgia, dentro da palhaçaria, né? Mas dentro da cultura, dentro desse estado de arte que a gente tanto fala. A sua história começa lá em Cajazeiras e até hoje não parou, circulando por esse mundo todo. Olhando para trás, assim, qual é a sensação que te dá de tudo que você fez, de tudo que você conseguiu construir, de tudo que você conseguiu arregimentar com outros parceiros ao longo desse tempo? Pois é, uma trajetória que eu não dou por concluída, logicamente. Acho que missão se conclui quando se fecha o olho definitivamente. E eu acho que o que me anima é que existem ainda muitos sonhos, muitos projetos para serem realizados, mas é sempre uma alegria olhar para trás e ver que há uma construção, né? Meio orgânica, sem muito planejamento, geralmente. O caso da Piolim, por exemplo, como surge, como as coisas vão acontecendo, é absolutamente orgânico, mas que existe aí. Agora, esse ano, completando 45 anos da Piolim, 30 do Val da Sarapalha, ou seja, é uma trajetória que me enche de alegria. Eu acho que enche de alegria a todos nós, paraibanos, a todos nós que tivemos o privilégio de acompanhar as apresentações do Val da Sarapalha, a todos nós que tivemos o privilégio de acompanhar as diversas apresentações que a gente pôde assistir lá na Piolim. Nós vamos falar dessas duas, eu não sei se a gente pode chamar isso de entidades, né? Porque elas têm uma força tão grande existencialmente. Você falou que é orgânico, né? Mas o Val da Sarapalha, por exemplo, a percepção que nós, né, que assistimos o espetáculo, que acompanhamos o trabalho de todos vocês, é de fato de uma entidade, é algo que está para além daquilo que se apresenta com tantos elementos, né, cênicos, com música, com interpretações magistrais, né, de um grupo muito aguerrido e que ganhou o mundo com muita força. Eu imagino que como foi a sua percepção quando vocês começaram a correr todo o Brasil e de repente vocês já estavam ultrapassando as fronteiras e indo para o mundo. Essa entidade, esse poder do que representou o Val da Sarapalha, construção de Guimarães Rosa, mas que
com a sua mão como diretor, ela ganhou uma outra dimensão. Eu me lembro das críticas à época, né, de como as pessoas se impressionavam, né, e que como esses grandes críticos já colocavam, olha, um marco divisor aqui. Foi isso mesmo? A crítica diz que foi, mas quando construíamos o espetáculo, tínhamos, de um modo geral, consciência de que havia novidades ali. A maneira de narrar uma história cenicamente, sobreposição de espaços. E a gente sabia que aquilo era uma novidade e que teria um impacto. A gente não imaginava que fosse ser tanto. A gente não imaginava que ia ter o aval de uma Bárbara Leodoro, uma crítica respeitada e temida, porque geralmente estava lá destruindo espetáculos. E quando ela vai para a página amarela da Veja e aponta Valda Sarapalha, ela cita 3 espetáculos. Ela fala do Piolim, com Valda Sarapalha, Antônio Nóbrega, com o solo dele figural, e o Romeu e Julieta do Galpão. Ela diz como as 3 coisas mais importantes que ela viu no teatro. Isso abriu todas as portas. Quando eu vou ao Sesc São Paulo conversar com o diretor do Sesc, Danilo, e tentar ver se a gente achava um teatro do Sesc para levar Sarapalha para São Paulo, eu vi a página amarela na mesa dele. Ou seja, sabe assim, me recebe de primeira. Claro que a opinião da Bárbara pesava nisso, né? Tanto é que em alguns programas a gente faz agradecimentos a ela, porque realmente estou citando ela pela marca que é a Bárbara, mas outros, né, críticos do Globo, do Jornal do Brasil na época, chegou a dizer no Rio, Armindo Blanco, que atores desconhecidos da Paraíba põem os atores do Sudeste, do Rio e São Paulo, no chinelo. Então, isso dá um pouco a medida do impacto que foi para os críticos, pessoas que são especializadas, são espectadores profissionais, em perceber naquele espetáculo essa força, esse impacto, essa novidade. Me lembro de Fernando Peixoto, um dos grandes mestres do Teatro Nacional, que depois de assistir o espetáculo no Rio, veio falar comigo e disse assim: mas você dirige até o fogo? Porque o fogo acabava justo com a música. Claro, um artifício que nós tínhamos, estava no escuro, só tinha a cachaça pegando fogo no final do espetáculo, quando aquele barquinho pequenininho faz a travessia com um casal de namorados, e Servilho, que estava do lado do fogo ali, tinha acabado de sair de cena do cachorro, estava só esperando no final da música para dar um pequeno sopro no fogo que restava, e com isso fazer o fogo acabar junto com a música. Eu dou esse exemplo só para mostrar dessa precisão, como isso impactava quem assistia aquele espetáculo. E, logicamente, antes de qualquer coisa, os atores, Everaldo Pontes, Nanego Lira, Soia Lira, Servilho Gomes e Escurinho, arrebentando, e a crítica toda se prostrando aos pés daquele elenco genial. Pois é, a gente vai continuar falando do Valda Sarapalha, mas que como toda essa trajetória, ela é tão genial que ela vai se entrelaçando e a gente precisa fazer uma espécie de vai para frente e vai para trás, e aí eu vou voltar na Piolim. Porque aí está um processo de construção que começa lá com essa ideia da Piolim, né, de oferecer o conhecimento do teatro, oferecer de forma quase pedagógica essa ferramenta, e a partir dessa estrutura você acha um rumo. Eu queria que você falasse desse início da Piolim e dessa ideia, né? Como assim? Vou criar aqui um espaço e que ele vai ser multifuncional, em que nós vamos atender as várias artes, em que a gente vai trabalhar com comunidade, enfim. Como é que vem essa ideia e como é que ela se materializa? Como eu falei, ela não havia um projeto que vai acolher e vai caminhar em tal direção. O que havia era uma premiação. Nós ganhamos o Festival da Bahia? O Festival da Bahia com minha primeira direção, que foi o Aborto. E havia um prêmio em dinheiro. E aí que surge a ideia de, peraí, em vez de ratear 30 mil dinheiros, eu não sei qual era a moeda naquele momento, e acho que éramos eu e Roberto de ator, Roberto Cartacho,
saudoso Roberto Cartacho, e um coro, acho que de 13 pessoas, do Grupo Moca, Movimento de Cultura Artística da Nautília Mendonça, grupo com o qual eu comecei a fazer teatro aqui em João Pessoa e que convidei para fazer o coro dessa minha primeira direção. Então era gente demais para dividir uma merreca de um dinheiro, de que por que não investirmos no espaço? E é aí então que começa essa ideia de achar um espaço. Existia um amigo querido, Marco Siqueira, diretor, ator de Pernambuco, de Recife, de quem eu era muito amigo, que vinha dar oficinas de teatro aqui em João Pessoa. Eu fazia a oficina dele, ia ver as estreias dele em Recife. Ele tinha um teatro Hermílio Borba Filho em Olinda, conseguido junto a Dom Helder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife, que cedeu uma casa da diocese para que ele montasse o Teatro Hermílio. Quando surge então a possibilidade de se usar esse recurso para a gente ter uma sede e poder estudar e seguir trabalhando, imediatamente essa ideia fica viva. Vamos procurar Dom Pelé, não é? Dom José Maria Pires. Dom José Maria Pires era o arcebispo da Paraíba naquele momento. Vamos eu e Everaldo na sala de Dom José, ali no Palácio do Bispo. Na noite anterior, saímos procurando o espaço da igreja. Aí tinha o convento de Santo Antônio, ali no fundo da igreja de São Francisco, que era um colégio, estava funcionando lá o Colégio Estadual do Roger, que por ameaça de cair, o prédio muito danificado e antigo e tal, o colégio saiu de lá, estava abandonado. E eu fui com o Everaldo tinha um fusquinha, a gente entrou de noite, e na parte interna do convento tinha um bosque de mangueiros, um mangueiral lá, e cheio de carro transando. Quando a luz do fusquinha varreu o terreiro, a gente só via as cabeças mergulhando dentro dos carros e tal. Porque era um lugar, ou seja, havia tráfico de droga, era um lugar que estava lá abandonado e usavam como queria. E vamos então a Dom José, que acha linda a ideia, mas diz, mas aquilo está cedido em papel ao Estado, eu não tenho gestão sobre aquilo. Embora o colégio tenha saído de lá, mas está incomodado, cedido ao Estado. Então ele não podia legalmente fazer nada. É aí que ocorre a ideia da posse clandestina. No dia seguinte eu vou lá, tinha uma moradora, pertinho do portão da entrada lá do fundo, tinha uma casinha, ela morava com o filho dela, uma criança, e a gente chegou, ela achando que era da Secretaria de Educação, disse, a gente vai limpar, que vai funcionar uma escola, e começamos a investir o dinheiro, ou seja, foi uma ocupação, um ato de guerrilha cultural, na verdade. Estamos aí em 77, não é? Ditadura, movimento hippie, e assim que nasce a Piolim. Com a ocupação daquelas salas ali, Laurinha, bailarina, estava voltando, acho que da França, onde tinha que fazer curso, começa a dar oficina lá, o pessoal do cineclube monta uma sala lá, ou seja, na verdade, hoje, quando eu olho para trás e analiso, eu vejo que aquele foi o primeiro espaço alternativo de João Pessoa no movimento cultural. Então, pessoal de serigrafia, Sandoval Fagundes, monta lá a mesa dele de serigrafia, ou seja, vários segmentos, várias expressões artísticas começam a ocupar aquele espaço. A gente realiza os encontros estaduais com crianças do interior, que é aí que vem o Grupo Terra, de Eliezer, Nanego, Soia, Marcélia, junto com outros grupos de outros interiores, vem fazer as oficinas com a gente lá na Piolim. E é um movimento que organicamente ele vai caminhando. Essa área interna do convento caberia ali um espaço ao ar livre para shows. Então a gente faz um livro de ouro, consegue um dinheiro e compra uma arquibancada de um circo que estava vendendo uma arquibancada velha, um puleiro, na verdade. Montamos esse puleiro ali na área externa e chamamos aquele de Teatro ao Ar Livre da Escola Piolim. Ali passou a Elba Ramalho, ainda não famosa, no começo da carreira. Na salinha alternativa da Piolim, teve lá Macalé, Gonzaguinha, sabe? O alternativo do alternativo no começo de carreira.
Então, esse espaço que vai chegando ao ouvido do pessoense e começa a frequentar os eventos que ali acontecem. Então, é uma coisa muito, muito orgânica. Fomos montar um melodrama com... é uma história de uma escola da comunidade ali do Roger, que a gente escreveu, e era uma professora com seus alunos. Convocamos as crianças que faziam um curso de teatro na Piolim para fazerem o melodrama, e a professora, a atriz Fatoca, do Piauí, descobre que as crianças tinham abandonado a escola e a maioria não estava alfabetizada. Eu digo, vamos alfabetizar. Mas que método? Aí fomos atrás de Paulo Freire, fizemos uma adaptação do método de alfabetização para adultos de Paulo Freire, com as palavras-chave, e aplicamos para as crianças. Ou seja, era algo absolutamente orgânico e que daqui a pouco a gente estava alfabetizando, ou seja, e as várias expressões que acontecem no Piolim vão acontecendo dessa maneira, sem muito planejamento, mas num fluxo apaixonante de produzir, de garantir um espaço com a produção cultural da cidade e de fora do estado. 45 anos depois, o que é a Piolim para você? O que é a Piolim para João Pessoa? O que é a Piolim para Paraíba? É difícil falar isso no momento de 2 anos de tudo parado. Quer dizer, a gente está vindo desses 2 anos de pandemia, e a Piolim, nesse espaço de tempo, foi meu refúgio. É uma área verde, ou seja, é a sede do que é a Bica hoje. Então, todas aquelas terras, aquela resto de Mata Atlântica, onde funciona o Parque Zoobotânico da Bica, eram as terras da Fazenda Simões Lopes, onde a Piolim assumiu o comando daqueles 3 imóveis. Estamos no momento de negociação com a prefeitura, tem um engenho lá com o Teatro Piolim. A gente não tem recurso para concluir o teatro, para equipar o teatro. Estamos negociando com a prefeitura para que a prefeitura assuma o Teatro da Piolim. Tem um artigo do Buda Lira que publicou esses dias aqui em João Pessoa sobre esse assunto, da importância de reativar aquele teatro, ou seja, garantir a Bica um teatro também. Então, imagina, sábado e domingo ter espetáculos para as crianças lá no teatro, ou atividades, jogos, oficinas de teatro e circo, ou seja, tem tudo a ver essa aproximação da Piolim, que carece de tudo, a gente não tem segurança naquela área, é uma área que é invadida e assaltada frequentemente. Então, a ideia era essa, que pudesse aquela área da Piolim ser também acolhida pela Bica, que tem uma estrutura, né, uma infraestrutura de manutenção, e através do teatro que ele pudesse concluir e servir tanto a Piolim como a Bica, aquele teatro ali. Então, eu passei essa pandemia indo a Piolim. Eu tinha lá uma pracinha que eu fui construindo aos poucos em torno de um baobá que eu trouxe da África, e o baobá essa semana, com a grande chuva que teve há 2 semanas atrás, se deitou. Na verdade, ele foi arriando e deitou. Conseguimos levantar. Ontem aprumei ele direito. Amanhã vamos podar as árvores em volta. Ou seja, eu sou, no momento, o jardineiro que cuido lá das árvores que planto naquele pedaço. Eu tenho meio que um hobby. Para onde eu vou, eu pergunto qual é a árvore da região. E, ou seja, de Goiás eu trouxe um mogno, já está lá com mais de 20 metros. Da Amazônia eu trouxe uma sumaúma, que está lá plantada com mais de 20 também. Então, é muito bom ter aquela área ali e poder cuidar disso. E a memória do todo da Piolim é de uma história, né, de uma ação comunitária no atendimento àquelas crianças do Roger Tambiá. Muitos deles se tornaram palhaços, profissionais de circo ao longo desse período todo que estudaram ali. Você vê hoje encontrar chefes de família, pai com seus filhos, que foram crianças que passaram pela Piolim e deram rumo à sua vida. Então, isso é muito gratificante. O trabalho de educação popular que se desenvolveu ali, além do trabalho de produção artística, onde Sara Palhas é um desses frutos. É isso, você está acompanhando aqui no podcast Legalmente nossa entrevista com esse grande artista, essa grande figura, que é Luiz Carlos Vasconcelos, inaugurando aqui o nosso podcast Legalmente Cultural, tratando aí desse aspecto tão necessário para as nossas vidas, principalmente em tempos tão difíceis, né, Luiz Carlos, em que a cultura ela vem como um alento. Se você não conhece a Piolim, vá conhecer o Parque Arruda Câmara, você vai se impressionar com o trabalho que é feito lá, com a estrutura que tem por lá. Luiz, voltando ainda, você cita o Val, eu quero provocar mais um pouco, porque a gente tem aqui nesse podcast uma voz para uma juventude
que não chegou a alcançar toda a produção, toda a riqueza cultural do teatro paraibano, da qual o Val também faz parte. Nós temos outros grandes nomes, né, que construíram, que trabalharam e ajudaram a construir essa Paraíba com teatro forte. Mas o Val da Sara Palha tem ali o seu papel importante, porque ela sai derrubando muros e de forma avassaladora, né? Eu acho que é muito difícil ter alguém da minha geração, de alguém que tenha assistido o espetáculo e que tenha saído de lá sem um sentimento né, de choque, de você tentar, puxa vida, como é alguma coisa tão sensacional colocada de forma aparentemente tão simples, tão direta, né? Como aqueles atores, como cada um a cena envolvendo Nanego e Everaldo, né? Em que um leva o outro nas costas, a trilha, né? Soia, servilho como um cachorro, né? Um ser humano como um cachorro ali fazendo todos os seus movimentos. Tudo aquilo é muito impactante. Você fica o tempo... Eu estou falando, no caso, como espectador ainda de boa, você fica olhando para aquilo de forma impressionado. Ou seja, na sua cabeça, na cabeça de todos vocês, em algum momento, vocês imaginaram aquele... É lógico que você persegue o resultado, você faz o ensaio, você faz tudo para aquilo. Mas isso já veio para você antes ou aquilo foi no processo, como você disse antes, orgânico, um processo de construção coletiva? Eu fazia o curso de letras na Universidade Federal e tinha um professor vindo da USP, com quem eu paguei já no final do curso Teoria da Literatura, Análise Literária. E esse professor nos deu o conto Sara Palha, de Guimarães Rosa, para análise, para estudo. Quando eu li o conto, ele teve um impacto sobre mim tão forte que ele virou leitura de cabeceira. Ele vivia ali do lado da minha cama e de 15 dias, um mês, eu voltava a ler e o impacto era o mesmo. Então, a história de Sara Palha, do Guimarães Rosa, que está no Sagarana, era uma história que eu queria contar. O professor Evaristo, eu lembrei o nome dele, o professor Evaristo, que também já não está mais entre a gente. E, como tinha um cachorro, eu pensava num curta, pensava em cinema. Digo, vou contar essa história como um curta-metragem, ou seja, a metragem eu não sabia ainda o que era, mas seria através do cinema. É quando eu vou, então, para a Dinamarca fazer um treinamento de ator com o Odin Teatret de Eugênio Barba, em Rostebro, no nordeste da Dinamarca, e ter contato com a antropologia teatral. Então, quando eu faço esse meu treinamento, que entro em contato com a antropologia teatral, então eu percebo que não precisava, que um ator podia fazer o cachorro. Eu não precisava ir para o naturalismo de um cachorro de verdade, que seria muito difícil fazer o que o cachorro faz na narrativa de Guimarães, um cachorro que é quase humano, que entende a separação dos dois primos, que vai para lá, vem para cá, ou seja... Então, quando eu volto à Dinamarca, o galpão que existia no fundo da Casa Grande, lá da Piolim, estava em obra para ser o Teatro da Piolim, e com o auxílio da prefeitura, naquele momento, tinha coberto o galpão e queríamos inaugurar o teatro. Foi aí, então, que eu digo, isso era em janeiro, comecinho do ano, eu morava no Rio, estava passando de férias aqui, digo, vamos então montar uma coisa para inaugurar o teatro. E aí me vem, eu recém-chegado da Dinamarca, a ideia de fazer então o Sara Palha. Eu conto na primeira noite de reunião com o Nanego, Everaldo, com o elenco, eu conto sem ler o conto, eu conto a eles com minha boca com a história que eu li durante muitos anos. No dia seguinte, eu li o conto. Me lembro bem que Nanego, até quando terminei a leitura, ele perguntou, mas peraí, esse conto que tu leu hoje é a história que tu contou ontem? Para você ver como devia ter diferença. Então, porque eu já estava preenchendo a história com todos os elementos que ela despertava na minha imaginação. E é dessa maneira, então, que a gente começa a montagem
com esse viés não naturalista de você lembra que aqueles primos vêm um sobre o outro, com o Everaldo em cima, com o lençol cobrindo. É um totem. Você não sabe que tem 2 pessoas ali. Vem aquela figura de mais de 2 metros caminhando, sobe no tronco até que esse cobertor, esses lençóis amarelos caem e você vê que eram 2, os primos, que apenas baixam e levantam, repetindo o que acontecia a cada dia, sem que estivessem numa cama, dormindo. Eles estão dormindo e têm pesadelo, ou seja, mas estão acocoradinhos ali em cima daquele tronco. Isso é uma maneira, naquele momento, inusitada de contar aquela história. A velha andando em volta deles, você não entende o que é que ela está fazendo. Até daqui a pouco você entende, não, ela está indo para o lago, ela está voltando do lago. Então, isso me encantava, ou seja, um teatro que você não dá a coisa pronta, não é um prato de feijão, não. Você tem que decifrar, entende? Não é hermético, não está fechado, só vai ter que ter paciência. Daqui a pouquinho você entende. Então, isso, na minha opinião, é um ator, é um espectador ativo. Ele tem que ir para a ponta da cadeira, ele está achando lindo o que ele está vendo, fascinado, mas ele ainda não juntou o A com o B, até que junta. Quando junta, o prazer desse espectador, digo eu, é muito maior, porque além do encantamento de entender o que ele está vendo, ele se acha inteligente. Caramba, eu sou inteligente, eu estou entendendo. Entendeu? Então é um prazer do espectador duplo. O prazer de estar vendo uma coisa bela, inteligente, que ele está decifrando, e o prazer de se reconhecer inteligente em fazer essa decifração. Então esse espectador está absolutamente ativo. Ele não está passivo, né? Osman Lins dizia em relação à literatura: literatura não é bombom que se suga displicentemente, com a ideia de que você tem que voltar à página, reler, decifrar o que o autor está contando. Eu roubo para mim a frase e digo: teatro não é bombom que se suga displicentemente. Você tem que ir para a ponta da cadeira e por todo o seu ser ali para fazer essa decifração, lógico, diante de um objeto que te fascine. Então, o Sara Palha vai reunir todas essas ansiedades criativas, estéticas, próprias da cena, com um resultado que aí é fruto da química que aconteceu entre os atores e eu, o diretor, os improvisos que fazíamos. Olha, ensaiávamos na sala de dança da Piolim, lá embaixo, e o tronco estava no meio, com Everaldo e Nanego. E Soia tinha que andar para ir no lago. Para onde ela ia andar? Ela naturalmente começou a andar em círculo na sala. Então, Eliezer, que naquele momento ele ficou um período como assistente de direção, chegou, ele estava montando um espetáculo com Edinaldo, aí chegou atrasado e disse que não conseguiu entrar na sala. Estava o improviso acontecendo, os 2 primos no tronco, Soia correndo em volta. Ele disse que tinha ali uma mobilização de energia de tal forma que era impossível entrar naquela sala. Lembro bem desse depoimento dele na avaliação final daquela noite de trabalho. Então, vendo aquilo, eu dizia: permanece isso, vai ser assim, ela vai... Ou seja, o processo criativo ele foi se revelando de tal forma, de um resultado tão... que a gente sabia que ia ter um impacto, como eu já falei aqui, grande, não é? E graças a Deus teve esse impacto. Me lembro de Paulo Vieira, num dos textos que ele fez, dizendo, não é, como um marco a partir antes e depois de Val da Sara Palha. Então, a gente tem consciência dessa... E como isso influencia, você vê a produção teatral depois, em vários elementos dessas produções, você vê a influência do Val da Sara Palha, entende? O uso do fogo, sei lá, algum elemento, mas que é natural, é assim, um teatro, né? Eu sou feito com tudo aquilo que eu li e vi artisticamente. O que me encanta, como foi o conto Sara Palha, vai ficar dentro de você, que você vai descomer isso de alguma outra forma lá na frente. E é isso, Val da Sara Palha teve esse poder junto a outros homens de teatro, disse: meu Deus, é possível ousar mais cenicamente. E isso me deixa muito feliz. Eu quero dar aqui meu testemunho, porque a percepção que eu tive foi exatamente, como espectador, foi exatamente essa que o Luiz descreve. Quando a gente chega, tem um impacto visual daquilo tudo, das cenas, de tudo que é acontecendo ao mesmo tempo, e de um determinado momento parece que você se vê iluminado.
entendi tudo o que está acontecendo aqui. Aí você amarra todo o espetáculo e aí vai até o fim de forma extremamente prazerosa. Luiz, nosso tempo não é muito grande, mas enfim, a sua carreira é gigante. Para abordar tudo, acho que a gente precisaria de uma série, coisa que você vem fazendo muito, assim como o cinema também, e assim como a dramaturgia, as novelas, né? Isso passou a fazer parte da sua estrada, mas também dos outros integrantes do Val da Sara Palha, Nanego, o próprio Everaldo, enfim, Soia, todo mundo já teve ali o seu momento, dentro do cinema também, dentro do cinema principalmente, nessa outra estrada que se abriu a partir das portas do Val da Sara Palha, mas no seu caso especificamente. Novela, cinema, o que veio primeiro? Val da Sara Palha vai ter um papel grande nisso. Então, o estrondo do Val é tão grande que diretores de cinema começam a procurar a peça, assistir a peça, atrás de atores para os seus filmes. Então, eu me lembro, no meu caso, a gente estava apresentando no Santa Isabel, em Recife. Eu não era ator do espetáculo, apenas diretor. E no final da apresentação do Val da Sara Palha no Teatro Santa Isabel, eu subo no palco de praxe para fazer os agradecimentos. Aquele momento que o diretor tira uma casquinha da cena, sobe ali para agradecer ao hotel tal, ao restaurante tal, que estavam ajudando a nossa estada no Recife. E na plateia estava lá Paulo Caldas e Lírio Ferreira, diretores do Baile Perfumado, que quando me viram no palco, está aí o nosso Lampião. E me convidam, ou seja, eu termino fazendo o Baile Perfumado no papel de Lampião. Sérgio Machado, diretor de cinema baiano, tinha assistido o Val da Sara Palha na Bahia e estava trabalhando com Walter Salles e diz: Walter, você tem que ver o Val da Sara Palha. Walter nos liga perguntando se a gente podia fazer uma sessão para ele ver. E marcamos no sábado de manhã, conseguimos o Teatro Santa Rosa, para fazer o Val da Sara Palha de manhã. Eu digo, mas fazer uma apresentação para 2 pessoas na plateia não vai ter troca de energia com os atores. Propus então, por que a gente não convida os atores e atrizes paraibanos para estarem na plateia? E além de vocês conhecerem os atores do Val, conhecem os atores paraibanos, que eles estavam selecionando atores para Central do Brasil. O filme campeão de premiações do Walter Salles, que ia começar as filmagens em seguida. E assim acontece, a gente faz essa sessão no sábado de manhã e a gente vai saber que no Central do Brasil vai estar Soia Lira como a mãe do Jeová, do menino, Everaldo Pontes vai estar, Nanego vai estar, ou seja, Ingrid Trigueiro, vários outros atores paraibanos entram nesse apanhado que eles fazem do elenco paraibano que estava lá no teatro. E novamente, eu sou contemplado. Walter Salles diz: Luiz, tem um outro projeto que é da TV 5 da França, que escolheram acho que 10 diretores de cinema do mundo para fazerem filme para a virada de 1999 para 2000, e ele e a Daniela Thomas estavam com o roteiro do Primeiro Dia. E ele, quando me conheceu, disse: você é o tipo do personagem, do protagonista do filme, que vai ser par com Fernanda Torres. Então me levam para o Rio para eu conhecer Fernanda e ver se rolava uma química entre nós dois. Eu termino fazendo O Primeiro Dia, um filme que eu acho interessantíssimo. Ou seja, o Val da Sara Palha, ele vai abrir as portas do cinema para mim. Ou seja, é uma bola de neve, isso vai seguindo. E também para outros atores, não só do Piolim, como atores paraibanos que foram descobertos ou conhecidos por esses diretores que vinham atrás do Val. Então, aí lá me vi eu como ator de cinema, e daqui a pouco o convite para as novelas. Eu me lembro das matérias longas que faziam, revelando a mim e o ator de Pernambuco que fazia o Sargento que Me Persegue no Baile Perfumado, me deu um branco agora, e que nós dois na capa do Jornal do Brasil, apontados como revelação de atores do Nordeste desconhecidos,
claro, aquilo torna a gente conhecido para a TV que estava ali. Ou seja, então é um afloramento de caminhos que vem a partir do Val da Sarapalha. Pois é, e a gente acompanha isso. O internauta que está acompanhando o podcast legalmente já viu provavelmente algum filme, porque recentemente nós tivemos alguns filmes na grande tela, né? Depois veio aí a pandemia, infelizmente parou um pouco esse prazer que nós todos temos de aproveitar o cinema. Luiz, como eu disse, o tempo é inimigo dessas conversas prazerosas em que a gente pode aprender e compreender muito os processos que tornaram a Paraíba grande no teatro, grande no cinema, grande na dramaturgia, né, com atores, com atrizes impressionantes que a gente conhece muito bem e que você conheceu melhor ainda, que você participou de todo esse processo de alavancagem que coloca a Paraíba num cenário muito positivo dentro do cinema, dentro do teatro, dentro das novelas, porque hoje a gente perceber que Suzy Lopes está lá, Tardelli está lá, Nanego está lá fazendo as suas novelas, quer dizer, todo esse pessoal continua produzindo, isso nos orgulha muito. Mas eu queria deixar para o final uma parte que para mim é inicial, que foi talvez a primeira parte que eu conheci sua aqui, no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa, que o Val da Sarapalha eu conheci em Brasília. Eu ainda morava lá à época. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui apresentado a um personagem maravilhoso, que era muito querido de todo mundo, né? E durante um certo tempo eu tive o prazer, e aí mais uma vez uma revelação aqui, de ser vizinho de Luiz Carlos Vasconcelos. E eu consegui ouvir Luiz pela manhã, ensaiando, invariavelmente pela manhã, ensaiando Palhaço Chuchu. Né? Qual é a importância desse personagem para você? Porque com toda essa trajetória que você nos apresentou nesse tempo aqui, ele está lá sempre. Né? Volta e meia, você, de repente, do nada, a gente está em uma atividade, um evento, ele aparece lá, e a percepção que se tem é de um amor incondicional das pessoas pelo palhaço. Palhaçaria tem qual importância para você e o Chuchu representa o que nesse processo? Costumo dizer que Chuchu é tudo que eu tenho na minha vida. Então, também sem planejamento, quando eu olhei para trás, eu tinha um palhaço. O surgimento dele está ligado à origem da Escola Piolim. Como eu contei, a nossa chegada naquele território contrariou outros interesses. Fui ameaçado com uma arma por um dos traficantes, ou seja, um trauma terrível. Só quem teve uma arma apontada para a cabeça sabe o que significa. Então começa a surgir a ideia de que eu tinha um cabelo muito grande, sempre tive um cabelo muito grande naquele período. E por mais que a gente fizesse espetáculos, que foi o caso do espetáculo A Viagem de um Barquinho, que a gente fez para a rua, com música de Paulo Ró, um espetáculo lindo que mobilizava todo mundo em volta dele ali na rua, mas as pessoas amavam o espetáculo, mas nos olhavam meio atravessado, como se a gente não, sabendo que a gente não era daquela comunidade. E aí que começa a entrar na minha cabeça, mas tem que haver uma maneira da gente criar um vínculo com esse Roger, com esse Baixo Roger, onde a gente entrou aqui, caiu de paraquedas e sem ter vínculo com essa comunidade. É aí que surge a ideia do palhaço. Eu digo, ninguém quer saber, ou seja, eu podia esconder os cabelos, ninguém quer saber quem está por trás da máscara do palhaço. Então, eu crio para mim mesmo um projeto de todo sábado e passear pelas ruas do Roger, Baixo Roger, vestido de palhaço, não tinha material nenhum. Comecei copiando a figura do Piolim, que é o palhaço que a gente quis homenagear a escola com o nome de um artista popular, né? Podia botar qualquer outro ator importante, paraibano, mas não, tem que ser... E Piolim era muito famoso naquele momento, citado, o Palhaço dos Olhos Tristes, foi reverenciado pela Semana de 22, um palhaço paulistano. E eu saí imitando aquele colarinho que Piolim usava, de uma intertela dura, branca, ele fazia assim com o ombro, o colarinho fazia assim. Então eu construo aquilo, eu saio imitando ele e morro de medo de encarar a rua, porque eu tive a experiência da ameaça de morte. Então
3 meses todo sábado pintando a cara e cadê coragem de sair? Até que Edinha Magalhães, amiga querida, me põe no Fusca dela e diz, não, eu te dou uma carona e tu já vai direto, chega lá embaixo, no Baixo Rocha. E eu fui, mas pensando aqui na minha cabeça em enganá-la, de quando ela parar lá, eu fui no banco de trás por causa do sapatão que eu estava. Quando eu chegar lá, que eu abri a porta, eu vou para o banco da frente, mas não vou ficar lá. E quando eu pisei no chão, não sabia eu que também ela estava armando o plano dela. Diz, se ele pisar no chão, eu arranco com o carro. E foi o que ela fez, de porta aberta. Quando eu pisei, que eu ia me transferir para o banco da frente, ela arrancou com o Fusca e me deixou, graças a Deus, entregue àquela realidade. E isso vai durar 4 anos, esses passeios aos sábados que vão se ampliando. Então, Natal, São João, a comunidade dizia, não, vem de noite passar aqui, chuchu. Aí, ou seja, estabeleceu muitas relações, né? Quem era criança naquele tempo, que hoje, pai de família, avô, diz, nossa, chuchu lá no Roger. Ou seja, você vê que o palhaço cumpre um papel que eu acho importantíssimo dele, que é criar memórias de infância. Então, a criança que seguiu o chuchu pela rua, né? Tinha um menino que depois foi aluno da Piolim muito tempo, quando a gente se mudou lá para a Bica, antes isso era tudo surgiu aqui no convento de Santo Antônio, chamava Mago. O apelido, Mago. E que os pais batiam na cabeça de Mago, chamavam ele de doido. Ou seja, era um menino cheio de traumas, de coisa, e que todo sábado estava agarrado no paletó de chuchu, seguindo o chuchu naqueles passeios pelo Roger. E uma noite, eu voltando, era muito estafante, eram muitas horas. De 3 da tarde, tinha vezes que eu voltava às 10 da noite, a bater o Roger inteiro ali. E as crianças vinham comigo até um período, cada um ia ficando no seu canto, e resulta só o Mago segurando a ponta do meu paletó e diz assim para mim, chuchu, a gente vai ser amigo para sempre, não é? Lógico, o Mago estudou na Piolim muitos anos, cresceu, virou alcoólatra, morreu. Ou seja, tem toda uma trajetória. E quando eu fui morar no Rio, anos por lá, e quando eu volto, digo, vou fazer chuchu e vou passear no Roger para matar as saudades. E houve um momento icônico, que foi eu procurando chuchu e perguntando, cadê Mago? Cadê Mago? Até que, de repente, lá no largo que tem lá embaixo, no Baixo Roger, o povo abre o corredor e na cabeça está lá o Mago, na cabeça do corredor, e eu do lado de cá de chuchu, e ele todo detonado, feridento, alcoolizado. Foi um momento de muita emoção de eu ter visto aquele menino criança e estar vendo ele agora adulto, naquele estado. Ou seja, eu conto isso para mostrar que o palhaço tem um poder muito grande no imaginário, né? Agradeço muito a vida que me conduziu dessa forma e, de repente, eu me lembro que 4 anos depois, eu voltando desses passeios ao sábado, entrei na Piolim e Everaldo Pontes estava lá. E eu entrei e fui tirar a maquiagem, as coisas, e escutei Everaldo dizer, tu construiu uma coisa. Eu olhei para ele, naquele momento eu entendi que eu tinha um palhaço. O que era uma proposta de ir passear, para criar vínculos da Piolim com aquela comunidade, me deu um palhaço. Então, tudo que constitui, ou quase tudo que constitui o meu espetáculo de chuchu hoje, nasceu desse improviso. O ponto alto do espetáculo do chuchu é uma garrafa d'água, que ele está segurando para entregar às crianças que vão ajudá-lo no número de equilíbrio sobre o monociclo. E quando vira para cá, molha esse de cá. Vira para cá, molha esse de cá. Que eu descobri na rua, morrendo de sede, parei numa casa, água pro palhaço, aí trouxeram uma garrafa e o copo, segura a garrafa, estou botando aqui. Quando me viram, aí eu digo, epa, isso aqui dá jogo. Ou seja, a vida, nesse ato criativo de improvisar com tudo, de repente me botou uma garrafa d'água na mão e... Ou seja, que é o equivalente aos 3 Patetas, aos cômicos do mundo todo, com uma escada que vira, a escada bate nele, que bate naquele. Ou seja, é o mesmo princípio. E que passa a ser um momento importantíssimo no meu espetáculo, fazer alguém desaparecer, fazendo espetáculo lá na Bica, um domingo cheio de gente, não tem mais o que fazer, e o povo, não, a gente quer mais, quer mais.
e tinha um lençol lá, eu digo, peraí, aí fui inventar fazer alguém desaparecer, isso foi evoluindo, faz parte do meu espetáculo. Então, esses improvisos de rua, o susto que Chuchu toma, surgiu da rua. Eu estou no meio da rua, a meninada toda em volta. Claro, o palhaço ele tem que estar com um sentido totalmente aberto quando ele está atuando. Não é como a gente está meio displicente. Não, o palhaço ele está com o sentido dele à flor da pele. E eu vejo um Fusca vindo lá do lado da igreja do Roger, em direção a Piolim, e a gente no meio da rua. E o Fusca vem vindo, e as crianças começam a dizer, o carro. E eu não escuto, lógico, eu só escuto o que eu quero. Então o palhaço não escuta, e eu digo, então eu vou deixar o carro chegar o mais próximo possível para eu ter um grande susto. E aí nasce os sustos de Chuchu, que faz um sucesso tremendo, um grande pinote, um pulo com um grito para um lado, e a criançada vai ao delírio com aquele estardalhaço, aquele grito que o palhaço... Ou seja, então esse sentido de ir improvisando com esses elementos me deu um palhaço que faz isso, faz aquilo e aquilo outro, nascidos da rua, do ato de improvisar. Então, eu respeito profundamente a arte da palhaçaria, acho que ela tem um papel fundamental, né? Pessoas que tomaram para si a missão de fazer o outro rir, né? E isso em várias gradações, você pode fazer rir de várias maneiras, como pode emocionar também. E isso ouvindo os depoimentos que eu ouvi, é o aspecto humano do Chuchu. Então, Chuchu é um cara, tudo existe em mim. A vaidade de Chuchu é minha, a estupidez de Chuchu, que ele bate nas crianças, é minha. Eu digo bater nas crianças, mas, claro, subliminado, é um tapinha de leve, mas é minha estupidez que é administrada. E, lógico, eu estou dando um peteleco na cabeça da criança e o pai está na primeira fila morrendo de rir, que sabe que tudo é um grande jogo, mas essa humanidade de um palhaço que se acha lindo e é um estrupício de feio, e todo mundo, os homens todos são feios, ele se assusta com todos. Ou seja, essa humanidade, eu acho que é um ganho muito positivo para a arte dos palhaços. Bom, Luiz, concluindo aqui o nosso podcast legalmente, eu só diria que a Volkswagen perdeu uma ótima oportunidade de apoiar você ao longo da sua carreira. Porque volta e meia o Volkswagen está lá. É o carro do momento. O Fusquinha está lá dando uma força, colaborando com todo esse processo de construção. Luiz, só agradecer imensamente a sua boa vontade de estar aqui conosco. A Marcos Inácio agradece a sua disposição em vir aqui participar do nosso podcast Legalmente Cultural, de forma inaugural. É o primeiro de uma série. Nós vamos ter aqui outros grandes artistas como o Luiz, artista do teatro, artista do cinema, artista da música, artista das letras, enfim, a gente vai tentar abarcar tudo isso, toda essa riqueza que a Paraíba tem, né, que nós conhecemos, eu conheço, você conhece melhor ainda, porque ajudou a construir esses processos, né? Você perpassa aí muita coisa dentro da cultura da nossa Paraíba. Você fala de guerrilha cultural, e aí quem vai buscar na memória vai lembrar de onde é que começou a guerrilha, o que tinha, o que se falava de guerrilha, Pedro Osmar, Paulo Roque, você já também se trouxe, enfim. É muita história, é de uma riqueza muito grande, a gente fica muito feliz de que os internautas que acompanham o podcast Legalmente conheçam um pouco mais. Eu fico mais ainda feliz sabendo que a nova geração, como o nosso querido Vitor aqui, nosso diretor de fotografia, nosso cineasta, que também conheça também essa história riquíssima do Val da Sarapalha, da Piolim e, claro, do grande Luiz Carlos Vasconcelos, a quem eu particularmente agradeço muito pela participação aqui. Valeu demais. Eu que agradeço. Agradecer a oportunidade de estar aqui participando do Legalmente, a Marco Inácio pelo convite, a você, e dizer que foi uma alegria e que estamos juntos. É isso, podcast Legalmente fica por aqui, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados. Até a próxima semana.